realizar. Não perca sua serenidade. A raiva faz mal à saúde. O rancor estraga o fígado. A mágoa envenena o coração. Domine suas reações emotivas. Seja dono de si mesmo. Não jogue lenha no fogo de seu aborrecimento. Esqueça e passe adiante para não perder sua serenidade. Não perca sua calma. Pense antes de falar e não ceda à sua impulsividade. Perfeito? Essa mensagem. Agora vamos passar com as preces. Nosso irmão Everson. Então, novamente, uma boa noite a todos. Sejam-se todos acolhidos na casa de Francisco. E vamos então convidar todos nesse momento, vamos fazer nossas preces. Vamos então elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Neste momento, elevando nossas almas. Então, Senhor, rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, amparando a todos, nos fortalecendo e auxiliando a todos nós que estamos aqui nessa noite, do que necessitamos. E não só nós aqui nessa noite, mas também ao nosso bairro, aos nossos vizinhos, a todos aqueles que estão enfermos, acamados, que estão nos vícios, que estão desempregados, que possa abençoar, iluminar a todos, dando um caminho, e que abençoe e ilumine a nossa cidade, aos hospitais, onde há enfermos, abandonados, que estão em sofrimento, que possa esses irmãos trabalhadores incansáveis do bem levarem até eles o alívio para as suas dores, para as suas dificuldades, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos manicômios, em todos os lugares de sofrimento, de desamparo. Que possamos todos esses terem arrependimento sincero dos seus erros, pois Deus ama todos nós indistintamente. Mesmo aqueles que cometeram os piores delitos, atrocidades, Deus ama todos nós e nos aguarda, através de um simples arrependimento sincero, nos aguardando de braços abertos, para que possamos então ter um arrependimento e que possamos então retomar aquilo que a gente se equivocou, que errou, colocar as mãos na charrua sem olhar para trás, do que fomos, do que fizemos, tendo o norte o Cristo, quando Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, Ele é o nosso Mestre, e Ele que conduz a todos nós, a este orbe, o nosso país, junto com a sua falange de espíritos benfeitores, que possamos ter muita fé e confiança no mundo melhor, que possamos vencer através de uma fé convicta, uma fé raciocinada, que a doutrina espírita nos traz, que possamos ter muita confiança nesses momentos difíceis, orando, vigiando principalmente nossos pensamentos, as nossas atitudes, sendo mais positivos nesses momentos difíceis, tendo muita fé. Então vamos fazer uma oração aqui de Francisco,
que ele diz: benditas sejam as dificuldades que nos agridem e fazem pensar. Benditas sejam as horas que gastamos em função do bem eterno. Bendito seja quem nos maltrata à primeira vista e nos ajuda a melhorar. Bendito seja quem não nos conhece e não acredita em nós. Bendito seja quem nos compara com vagabundos e indolentes. Bendito seja quem nos expulsa como párias ou fanáticos. Bendito seja a mão que nos nega o cumprimento. Bendito seja quem quer que nos esquecer impacientemente. Bendito seja quem nos nega o pão de cada dia. Bendito seja quem nos ataca por ignorância e covardia. Bendito seja quem nos experimenta no correr do tempo. Bendito seja quem nos faz chorar nos caminhos. Bendito seja quem não nos agrada no momento. Bendito seja quem exige de nós a perfeição. Bendito sejam os que nos maltratam o coração, porque verdadeiramente são estes meus filhos, os nossos vigilantes, e os que nos ajudam a seguir o Cristo com maior segurança, pois Deus, através deles, nos ajuda na autoeducação, de maneira que fiquem abertas todas as portas para o amor universal. Então, com essa prece do nosso Pai Francisco, rogamos também nesse momento que nossos mentores, nosso mentor trabalhador da casa, inspire o nosso irmão facilitador da noite, que seja feliz com o tema do Evangelho e que possamos todos nós ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, a mensagem para todos nós essa noite de hoje. Muito obrigado e que assim seja. Então, neste momento é uma enorme alegria que temos novamente o nosso irmão Fernando Tamur. Seja muito bem-vindo. Tempo é todo seu, tá? Obrigado. Bem, boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre possa estar entre nós, que possamos atingir o objetivo que nos une aqui dentro dessa casa espírita, para buscarmos cada vez mais a compreensão daquilo que nos fortalece, nos direciona, mas principalmente vai trazendo para nós a paz de espírito e a reflexão do que somos, o porquê aqui estamos e qual o nosso objetivo perante a vida. O tema proposto de hoje, o homem de bem. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo e fizemos a leitura pela primeira vez, ficamos perplexos, porque começamos a entender a enxergar uma grande distância que tem do que somos hoje para aquilo que os Espíritos falaram ao Kardec, quando foi editado, na época, o Evangelho segundo o Espiritismo, mais ou menos em torno de 150, 160 anos. O que era ser um homem de bem? O que a espiritualidade espera que nós atingimos, cada um na sua individualidade, para sermos um homem de bem? E quando a gente faz a leitura, a gente consegue enxergar a grande distância que ainda nós temos que percorrer. Quantos objetivos ainda precisamos alcançar? Quantas transformações ainda precisam se efetivar na nossa vida, na nossa individualidade, nós como gestores do nosso conhecimento. Então o objetivo hoje é nós lermos um pouco do que está escrito no Evangelho, do que foi descrito pelos Espíritos ao Kardec na época, e podermos buscar uma compreensão do que podemos fazer e de que maneira nós podemos, um dia, absorvendo esses ensinamentos, sermos homens de bem. O início ele diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem
é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal ou se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que queria que os outros fizessem para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a permissão e submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Qual é o primeiro grande ponto para nós? Quando nós falamos ter fé em Deus, nós temos a necessidade de nos posicionar, para que isso não fique somente uma afirmativa jogada com palavras ao tempo e não tenha a profundidade que realmente tem que ter e a responsabilidade que vai nos trazer quando afirmamos acreditar em Deus. Deus, o que é para nós? Não temos consciência, maturidade o suficiente para imaginar o que é. As obras nos dizem que Deus é uma inteligência suprema no mundo espiritual que está acima de nós. Ora, se nós fizermos parte dessa inteligência suprema, é o primeiro grande ponto de afirmação que nós precisamos ter dentro de nós como base sustentativa. Ora, é imaginar que acima de nós no mundo espiritual, na vida única e verdadeira, existe uma grande orquestra que nos rege. Existe um grande maestro que está regendo esse conjunto todo do universo, dos planetas e todos que a habitam. Todos nós precisamos ter a certeza de que estamos incluídos nessa grande orquestra. Então, o primeiro grande ponto nosso é de que maneira estaremos nós nos posicionando perante a essas leis que estão nos regendo, a essa grande orquestra que nós fizemos parte. Que precisamos ter sempre como base, quando afirmamos que acreditamos em Deus e temos fé no futuro, é o primeiro grande ponto que vai ser sustentativo a nossa vida inteira. Porque não pode ficar unicamente da boca para fora, eu acredito em Deus. Mas o que eu faço com essa afirmativa para mim? Quais são os limites da minha vida que eu boto, que eu trago, quando eu afirmo acreditar em Deus? Então precisamos ter sempre muito convicto esse posicionamento nosso. Porque no momento que afirmamos acreditar em Deus, afirmamos estar entendendo principalmente o grande princípio do que é ter fé no futuro, começamos a buscar um novo horizonte. Vamos entendendo que nós precisamos nos transformar. Mas de que forma isso? Se inserir nas leis da natureza do universo é quando nós temos a consciência do que falamos que acreditamos em Deus, buscamos dentro da nossa análise, dentro da nossa vida, uma maneira de nos posicionar perante essa afirmativa, mas sempre estar incluso as leis que nos regem. Nós fizemos parte desse grande universo. As leis naturais estão aí, no momento que também é tema para outras exposições, quando entramos exatamente nas leis naturais. Todos nós precisamos estar incluso dentro do nosso princípio de remodelação. Porque quando afirmamos conhecer Deus, que Deus está em nós e que acreditamos na vida futura, o primeiro grande entendimento nosso espírita, o que é? Nos liga ao passado, nos liga ao passado porque acreditamos na reencarnação. Então quer dizer que o que eu estou passando hoje são resquícios que eu estou resgatando das minhas vidas passadas. E da maneira que eu estou vivendo hoje, o meu presente,
da maneira que eu aceito ou sou resignado com as coisas que eu não posso mudar, e da maneira que eu me dedico a buscar esse crescimento meu, da minha individualidade, eu estou projetando o que vai ser o meu futuro. Então, quando nós afirmamos acreditar no futuro e acreditar em Deus, é quando nos unimos nessa sintonia ampla que estamos fazendo parte. Consciência sobre seus próprios atos, se não fez mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Tem a questão da consciência. O que nós aprendemos quando nós conseguimos compreender essa máxima? Quando a gente afirma que Deus está dentro de nós, esse é o primeiro grande ponto, porque nós percorremos uma estrada evolutiva em nossas reencarnações. Então, quando chegamos aqui a este ponto, todo o conhecimento nosso que nós temos está dentro de nós. Nós vamos trazer através da nossa consciência. Então, esse crescimento, essa evolução que cada um percorreu, a estrada de cada um, é o momento que nós temos que aprender a ouvir a nossa consciência. Quando fala, se interroga a consciência sobre seus próprios atos, um homem de bem, ele tem que aprender a dominar a sua consciência. Porque a consciência está ativa constantemente. Eu tenho certeza que cada um já tem um exemplo de como pensava bem. Eu pensava em determinado assunto, eu entendia que a vida acontecia de certa forma. E com a minha evolução, com essa estrada que eu percorri, as oportunidades que a vida me deu, eu vejo que eu estou pensando já diferente de como eu me posicionava antes. Então, quer dizer, aquele ponto de vista meu já mudou. E no momento que ele muda, a minha consciência também. Porque a consciência é abastecida com conhecimento. Então, quando eu faço alguma coisa errada, e esse conhecimento, essa bagagem que eu tenho, na mesma hora que eu faço aquele ato errado, o que acontece? Acende a luzinha vermelha. Pimba! A consciência veio. Feri, sou uma pessoa extremamente impulsiva, não sei frear a minha língua, alguém pisou e eu já devolvo na mesma intonância. O que quer dizer isso? Quer dizer que naquele momento eu não estou medindo nada de que impacto vai causar essa minha ação naquela pessoa, de que maneira ela vai absorver, ou que danos vai causar na vida dela. Então, naquele momento que a minha consciência acendeu aquela luzinha vermelha e ficou piscando, o que para mim ter essa paz de consciência, o que eu preciso fazer? De que maneira eu vou apagar isso? Porque é um conhecimento. Essa base sustentativa já está dentro de tudo aquilo que nós falamos até agora. Deus, fé no futuro, enxergar a vida em uma magnitude muito mais ampla, saber que tem uma inteligência suprema que nos rege no mundo espiritual. Então, de que forma eu vou me posicionar perante a vida para ter essa paz de consciência? Eu tenho que refazer os meus atos, refazer aquele momento de conflito para que eu tenha realmente a paz de espírito. Aprender a olhar nos olhos daquela pessoa que eu magoei, olhar e ter a grandeza de dizer, perdão, me desculpa, eu fui leviano, passei dos limites, eu não queria te machucar. Porque aí nós estamos refazendo dentro do nosso conhecimento para que tenhamos a paz de consciência, para que possamos puxar pela consciência no momento que nós deitarmos o nosso travesseiro à noite e saber que naquele dia todos os momentos de conflitos foram resgatados. Não ficou para depois, não acumulou mais dívidas dentro da nossa personalidade, dentro da nossa consciência, de situações que nós precisamos refazer. Porque tudo aquilo de mal que nós praticamos, tudo aquilo que vai ficando no depois, vai para a balança. Imaginem na nossa mente uma balancinha. Tudo aquela sujeira que a gente vira a página e não quer resolver, vai para uma balancinha. Aquela balancinha cada vez
mais pesada. Por quê? Porque foram situações que nós fomos negligentes, não tivemos interesse algum em refazer. Porque no momento que nós olhamos nos olhos daquela pessoa e temos a grandeza de pedir perdão e pedir que ela entenda que naquele momento eu estava completamente preocupado com o motivo A, B ou C, que eu estava desequilibrado, que eu não tive condições naquele momento de manter o equilíbrio e não consegui. Mas é esse ato, cada vez de reparação, que começamos nós a nos tornarmos homens de bem. Então, cada vez que nós nos preocupar em reparar aquilo que nós vamos fazendo ao longo dos nossos dias e vamos deixando, em vez de deixar acumular na balancinha, nós vamos resolver. Porque isso para nós, como espíritas e como espíritos em evolução, a gente sabe que ali na frente, de uma maneira ou de outra, teremos que resolver. Então, quanto mais cedo nós aprendermos que nada deve ficar para trás, que tudo na nossa vida tem que ser transparente e aprendermos a resolver continuamente todos os problemas que nós próprios vamos causando ao longo da nossa jornada, menos coisas, menos sujeiras vão ficando por debaixo do tapete. Não vamos carregar para frente dívidas que terão que ser reparadas lá na frente. Tem a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Na época, Kardec pergunta aos espíritos se bastava na vida não fazer o mal. Os espíritos responderam ao Kardec que não basta não fazer o mal. Não fazer mal a ninguém, que todo o mal que há de vir pela negligência do bem que deixou de ser feito, seremos responsáveis. Então, no momento que eu deixo de praticar o bem, consciente, numa oportunidade que eu tive de praticar o bem, fui consciente que eu poderia ter ajudado determinada pessoa, que eu poderia ter feito determinada obra, o mal que há de vir daquele bem que deixou de ser feito, também serei responsável. Está na questão 642 do Livro dos Espíritos. Então não é simplesmente ficarmos em cima do muro e dizer, não faço mal para ninguém, que se virem. Porque todos nós temos uma potencialidade. Todos nós nascemos com um determinado conhecimento, com uma missão. E o não uso dessa potencialidade em benefício da família que vivemos, a consanguínea, debaixo do mesmo teto, da sociedade que estamos inseridos, e na grande orquestra que fizemos parte do planeta que habitamos, mesmo sendo um planeta de expiação e provas, estamos acumulando dívidas para o futuro. Porque deixamos e negligenciamos a ocasião de ser útil. Ser um homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Para que nós tenhamos a resignação de aceitar o que nos vem, estávamos até um momento, estava escutando o que tinha acontecido na função da tua casa. Então, no momento que nós temos a grandeza de nos resignar, tentar buscar este consolo, aonde nós vamos compreender e buscar o consolo? É no conhecimento. Quando nós aprendemos e quando nós temos as convicções de que Deus existe, que uma justiça existe, que o mundo que nós fizemos parte, somos regidos pela essa grande orquestra do universo, pela essa grande inteligência que está no mundo espiritual, que nós fizemos parte. Então aquilo que nós não podemos mudar é onde entra a resignação e o conhecimento que vai estar falando mais alto. Bem, o que nós não podemos mudar? O que é aceitar as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições? As causas anteriores, o que é?
Eu posso mudar a roupagem física que me veio? Esse corpo eu posso mudar? Eu posso mudar a família que eu nasci? Os filhos que fazem parte da minha família? Tios, irmãos, avós, pais? A cidade em que eu nasci? Tudo isso eu posso mudar? Então quer dizer que existe dentro daquela compreensão uma justiça superior acima de nós, que no momento que nós estávamos na espiritualidade, fizemos parte do ensaio e do projeto para esta encarnação. Porque foi nós próprios que pedimos e imploramos para nascer novamente num corpo físico e podermos resgatar os nossos débitos. Até eu estava brincando aqui antes que o Divaldo, quando entra nesse assunto, Divaldo Pereira Franco, quando entra no assunto, ele diz assim: olha, aproveitem essa oportunidade que vocês têm dessa encarnação, porque vocês pensam que é só vir um estalinho de dedos vão reencarnar de novo? Tem uma filinha de quase 20 bilhões de espíritos na espiritualidade esperando uma oportunidade para estar no lugar que nós estamos. E o que nós fizemos dessa grande oportunidade que nos foi dada? Muitas vezes reclamamos do que estamos vivendo, descontentes da situação que faz parte da nossa vida, tudo está errado, vamos botando 500 situações que vamos aglomerando cada vez mais resquícios para serem resolvidos aqui nessa encarnação. Então quer dizer, as causas atuais eu não posso mudar, mas compreender através do conhecimento e as causas atuais minhas, das aflições, eu posso simplesmente administrar e me conduzir. Por quê? Porque somos uma individualidade. Cada um rege a sua estrutura dentro dessa individualidade. Cada um é responsável pelos seus atos, pensamentos e ações. Cada um constrói a sua história. E é quando nós compreendemos que as causas atuais das aflições, nós podemos escrever de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa maturidade, e vamos buscar sempre, cada vez mais, uma compreensão que fique cada vez mais subsidiada dentro daquilo que nós falamos no começo, o que é Deus, o que é acreditar no futuro e de que maneira nós estamos inseridos nessa base de sustentação. Então todos nós precisamos sempre compreender que nós é que vamos escrever o nosso dia a dia. Vivemos a vida de acordo com a maturidade que temos, da maneira que compreendemos, da maneira que pensamos e da maneira que agimos ali fora. Então, ter um equilíbrio entre a mente, a boca e as ações ali fora é o primeiro grande requisito. Porque não adianta pensar de uma forma, falar de outra e agir ali fora de outra forma. Estaremos sendo demagogos. Ah, eu acredito em Deus e saio ali para a rua, estou chutando tudo, chutando todos, porque a minha vida é isso, porque a minha vida é aquilo, porque para mim nada dá certo. Olha fulano comprou isso, olha o ciclano tem aquilo, olha a casa dele do lado. Quer dizer, eu começo a botar subsídios para a minha vida que não são sustentativos. Ninguém leva nada para o mundo espiritual. A única coisa que nós levamos daqui é a maneira pela qual nós agimos perante o próximo. Se fizermos o bem, seremos amados. Se estamos sendo completamente egoístas, que ainda não chegamos a praticar o bem, não vamos nem se lembrar que o Fernando existiu, que o Fernando estava ali no dia. Então a única coisa que vale para nós é isso. O que somos, da maneira que nós enfrentamos a vida e aquilo que Jesus nos pediu há 2000 anos atrás, que amássemos ao próximo como nós gostaríamos de ser amados. Então, ser um homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribuindo o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, que sacrifica sempre seu interesse à justiça. Ele encontra a satisfação nos benefícios que derrama
nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro momento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes de procurar o seu. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Então aqui já tem um tema até para um seminário, mas vamos resumindo para que a gente possa pegar os principais tópicos. O que nos leva exatamente ao equilíbrio nosso como sociedade? O primeiro que nós temos que compreender, como falamos antes, cada um de nós vem com uma potencialidade. Ele vem com uma bagagem. E essa potencialidade vem para servir a família e servir a sociedade em que ele vive. No momento que eu não uso esta potencialidade, eu estou sendo primeiramente negligente comigo e egoísta, egocêntrico. Porque daí eu só estou olhando para o meu mundinho, para aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo da vida e aquilo que eu gosto de prazer, que vão me trazer prazeres. Então no momento que eu começo a respeitar, para que a gente atinja o respeito ao próximo, nós temos que compreender que o bom uso da minha responsabilidade, da minha potencialidade, ela vai ser empregada da melhor forma. Vamos pegar um exemplo que fique um pouquinho mais claro. Quando nós vamos num médico, o que a gente, no mínimo, vai esperar daquele médico? Que nos olhe nos olhos, que nos examine, que nos escute e que ali pegue a caneta e prescreva exatamente aquilo que está nos machucando o nosso corpo físico. Não é isso? Né? Todos nós imaginamos aquele médico prestar um ótimo serviço. Por quê? Porque se trata da minha saúde, do meu corpo. E isso eu vou fazer um outro questionamento. Qual é a diferença do trabalho de um médico para o de um arquiteto? Juntamos lá um ano o nosso dinheirinho guardado, contratamos um arquiteto, um pedreiro, para ir lá fazer um puxado na nossa casa, um quartinho um pouco melhor, ampliar um pouquinho a sala, ou botar um carro na garagem. E ele vai lá e faz mal feito, a gente olha, está tudo torto, daqui a pouco dá um vento, cai, desaba. É isso que a gente espera? Então quer dizer que todo mundo, todos nós, para aquilo que estamos servindo, primeiramente para o nosso autossustento, ele tem que ser bem feito, com vontade, com serenidade, sabendo que ali eu estou dando o meu melhor, porque isso vai impactar da maneira que eu estou usando a minha responsabilidade dentro daquilo que eu fui criado por Deus para estar aqui dentro de um processo evolutivo, mas estarei fazendo bom uso dessa minha potencialidade em benefício de todos que convivem comigo. Então, como nós exigimos e estamos pensando que o médico tem que nos servir bem, aquele que limpa uma casa, aquele que recolhe o lixo, ou nós somos autossuficientes? Tecemos a roupa que vestimos? Produzimos a energia que estamos usufruindo agora? Construímos o veículo que nos locomove? Plantamos a comida que nós consumimos? Compramos no supermercado? Construímos as vias públicas? Então nós precisamos um do outro. E esta compreensão ela tem que ser sempre impactante na nossa vida para que a gente desça do altar e aprenda a respeitar, que é isso que pediu aqui, respeitar o próximo. Porque é dessa forma que nós vamos compreender. Todos praticando a sua potencialidade da melhor forma para servir o meio em que vive, todos nós estaremos tendo um grande compromisso conferido ao Criador. Então, sermos homens de bem é assumirmos a nossa posição dentro do contexto que nós estamos inseridos. Precisamos fazer o melhor. Como nós esperamos que o próximo faça o melhor para nós, nós também. O nosso trabalho, tudo
que vamos produzindo da maneira que estamos inseridos na vida, fazer o melhor. Um sorriso sempre no rosto, prestativo, sempre sendo prestativo, enfim, fazendo o nosso melhor. Porque aí teremos paz de consciência. Né? Estaremos fazendo a nossa parte. Lá atrás, quando nós estávamos discutindo sobre a consciência. Caridade moral, quando a gente fala em caridade moral, é a mais difícil de ser praticada. A irmã Rosada também diz no Evangelho, ela cita um pequeno trecho da sua mensagem, ela diz que a caridade moral é a mais difícil de ser praticada, porque o ato, ela usa essa palavra, de nos suportarmos uns aos outros, é o ato mais difícil de ser praticado. Portanto, isto é caridade moral. Quando nós temos a grandeza de receber aquele impacto, nos feriu, naquele momento nós digerir aquilo, respirar fundo, tomar um copinho de água, refazer o pensamento e não devolver na mesma intensidade, suportar aquilo que nos vem. Por quê? Porque estamos tendo um grande exercício de humildade, estamos buscando exatamente uma maneira de absorver esse grande impacto e não devolver em ódio, não devolver em avareza, não devolver porque fomos maltratados, vamos fazer o mesmo. É para isso que usaremos a nossa potencialidade? Então, quando a gente busca a razão imperar sempre ao nosso conhecimento, na nossa frente, vamos compreendendo que o nosso posicionamento é que começa a mudar. Porque essa grandeza do conhecimento me faz refletir, me faz pensar. E para que eu atinja aquilo que falamos antes, eu estar em paz com o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço em harmonia, tem que ser uma coisa só. Porque enquanto eu ficar pensando uma coisa, falando outra e fazendo outra ali fora, estou em desarmonia. Principalmente com aquela orquestra que nos referimos no começo, que nós fizemos parte. Não tem ódio o homem de bem, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Quando a gente faz a prece que é mais conhecida no mundo dos cristãos, de todas as religiões, que é o Pai Nosso, o que a gente pede ali na nossa prece? O que a gente diz? Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é isso? E a gente pratica isso? A gente pede perdão das nossas faltas, mas não nos preocupamos em perdoar as faltas daqueles que nos agredem. Daqueles que não tiveram a maturidade. Porque nem todos estão no mesmo patamar. Estamos no mesmo planeta de expiação e provas. Mas dentro da história, como falamos antes, da individualidade de cada ser, e que cada ser escreve a sua história, portanto quer dizer que a minha maturidade é diferente da de cada um. E cada um é diferente um do outro. Porque cada um teve a sua entonância, as suas oportunidades diferentes da do outro. E vai trazendo essa maturidade, que se transforma na verdade da sua vida, pelas dificuldades, pelo que a vida ensinou, defende-se como verdade. Só que essa verdade, ela é relativa ao que eu percorri
ela não é uma verdade absoluta. É o conhecimento que eu tenho da vida até aqui. Da maneira que eu pude digerir os problemas, as coisas que aconteceram, o que eu tive de oportunidade de aprender, o livro que eu pude ler, a palestra que eu pude assistir, me fez ter a maturidade que eu tenho hoje aqui. Mas só que isso é diferente de cada um de nós. Então, no momento que a gente compreende isso, que cada um precisa do seu estalo, o seu despertar para buscar o mundo espiritual, ver que está conectado de uma outra forma e compreender a razão pela qual nós estamos aqui, é diferente de cada um. Então, como vamos exigir daquela pessoa que ela tenha o mesmo discernimento que eu tenho? Ou que cada um de nós tem? Como vamos exigir? A verdade de cada um é absolutamente restrita ao seu conhecimento. Relativa, verdade relativa, não absoluta. Então, como vivemos no planeta de expiação e provas, ainda estamos longe da verdade. Quando atingiremos mundos felizes, talvez vamos compreender de uma forma diferente. Mas hoje o que a gente sabe é que a nossa verdade é relativa à estradinha que cada um de nós percorreu. Então por que eu vou defender com unhas e dentes essa minha verdade, sabendo que ela é relativa ao meu conhecimento, que ela não é absoluta? Vou bater de frente com aquela pessoa que está trocando informação, que está dizendo, se posicionando de uma outra forma, e eu vou entrar de sola dizendo que ela está errada, porque isso, motivo A, B, que a gente vê tantas discussões banais, tantas coisas que acontecem no mundo, defendendo teorias. Porque ninguém sabe, todo mundo sabe aquilo que percorreu, só isso. E isso é uma pequena estradinha tão pequenininha quanto o nosso conhecimento. Nós precisamos muito aprender. O nosso planeta recém está passando por uma fase de transição para um mundo regenerativo, onde o equilíbrio das forças vão se fazer. Então isso que nós precisamos compreender, de que maneira nós vamos nos inserir para sermos um homem de bem, porque senão fica uma utopia. Nós vamos ler isso aqui e diz, bem, olha para dentro de mim, quer dizer, eu nunca vou conseguir atingir, mas eu vou quando eu consigo começar o meu tratamento homeopático, cada vez, para mim ter, como falamos antes, a paz de consciência, eu buscar a reparação, eu buscar nos pequenos tópicos estar inserido dentro da proposta. Ali eu começo a minha jornada de tratamento. Porque ninguém vai se livrar dos seus prazeres, das suas aflições, da noite para o dia. É um grande passo que nós vamos ter que percorrer a cada dia, uma gotinha. Nem o tratamento homeopático, né? Uma gotinha na água e toma-se um copo d'água. Uma reparação consciente, porque daí eu refleti, deu o impacto, a luz acendeu, eu pensei e fui buscar a reparação. Pronto, uma gotinha no copo d'água. Aprendi a reparar. Tantas reparações vamos fazer ao dia de terminar um dia, refletir sobre esse dia e pensar, poxa, hoje não magoei ninguém, não discuti com ninguém, não fui mal-humorado com ninguém, passei um dia bem. Coisa boa, obrigado meu Deus, me dê força para que amanhã eu possa fazer o mesmo. Então isso começa a se transformar em resultado. Quando nós temos o empenho em nos transformar e usar esta fé raciocinada, embasada em conhecimento. Não em teoria, dizer que isso tem que fazer por isso, porque Deus é punitivo, porque é isso, porque é assado. Não, nós precisamos compreender sempre o nosso papel em nos transformar, em buscar a nossa transformação. O não guardar ódio, rancor e nem vingança é isso. Né? Quando nós vamos orar, fazer o Pai Nosso, pedir exatamente, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós estamos já naquele processo de dar primeiro para depois receber. Aprender a fazer, a executar, a perdoar, para depois nós merecermos pedir perdão de algo que fizemos e que estamos completamente arrependidos. Então é assim que vamos nos transformando.
Nosso tempo já está se esgotando, mas vamos ao finalzinho. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, quando temos a grandeza de enxergar os nossos erros, saber que tudo isso precisa ser trabalhado dentro de nós, é o primeiro passo. O Haroldo, numa palestra espírita, ele falava sobre paixão, as paixões predominantes na nossa vida. É a paixão pelo sexo, não consegue se conter. Outra é pelo poder, a luta pela ganância do poder, do ter. Outra é pelo poder do ser. Outra é pela constituição dos bens. Quer dizer, cada um tem as suas limitações. E a primeira coisa, quando a gente tem a consciência, o que a gente quer? A gente quer extirpar, tirar isso dentro de nós. Aquilo que eu falei antes, né? O pensamento, o que a boca fala e o que a gente faz ali fora. Então, entre o pensamento e a ação, para que tenha esse equilíbrio, para mim me ver livre dessas paixões que ainda predominam dentro de mim, a primeira vontade é arrancar, tirar. E esse é o erro. A primeira coisa que nós precisamos fazer é aprender a nos dominar. Dominar esses impulsos da paixão. Dominar. Então, este é o primeiro ponto. Porque nós não vamos conseguir arrancar isso de dentro de nós, da noite para o dia. Precisamos ter a consciência que precisamos trabalhar. Então, no momento que eu consigo visualizar que o meu problema, eu sou ganancioso, eu sou prepotente, eu sou, enfim, eu consegui traçar o meu diagnóstico, eu começo a me preocupar cada vez que isso aflora, cada vez que essa paixão tem vontade de cometer os erros. Tá? Então ali eu tento aprender justamente a dominar esses instintos. E a partir desse domínio constante que a gente começa a aprender a fazer, nessa monitoria que a gente faz para que tenhamos a paz de consciência, eu começo a ver da maneira que eu vou tratando esses meus problemas no meu dia a dia. Então, ser um homem de bem é ter todas as convicções de que nós precisamos cada vez mais trabalhar em nós, trabalhar no meio em que a gente vive, usar principalmente todo o conhecimento da doutrina espírita e principalmente daquilo que nós já temos como verdade para a nossa vida e aprendermos a usar ali fora. É desta forma que nós um dia seremos homens de bem, porque estaremos preocupados com a nossa base sustentativa e principalmente estar em paz de consciência com os valores que nos regem e que são a base de sustentação da nossa vida. Porque não podemos mais admitir nós próprios falarmos, acredito em Deus, e ali fora as minhas ações são completamente incompatíveis com essa afirmativa que eu acredito num Criador. Se eu acredito que Jesus é o nosso mestre, o que ele nos pediu para que a gente faça, fazer exatamente da melhor maneira. Nos empenhar e aquelas atitudes das nossas potencialidades serem a melhor, para que a gente possa ser um agente transformador do nosso meio. Que cada um possa escrever na sua individualidade a sua história, para quando chegar no mundo espiritual, poder refletir que fomos homens de bem. Obrigado, uma boa noite, e que a paz possa estar no coração de todos e que possamos um dia, estarmos inseridos na proposta de sermos homens de bem. Obrigado. Nós é que agradecemos as reflexões do nosso sermão, que foram muito boas, muito pertinentes. E a doutrina espírita nos traz, a gente tem na mão a faca e o queijo, como se diz, Ela nos dá o caminho, o norte,
para sermos homens e mulheres de bem, né, a humanidade. Porque a humanidade vai se melhorar. Como é que ela vai melhorar? Porque a gente quer a melhora como se fosse passe de mágica, né? Mas a melhora começa dentro de cada um de nós. E a doutrina espírita nos dá tudo o que necessitamos para que possamos nos tornar homens de bem, né? Então basta nós refletirmos, né? O que o irmão trouxe, as reflexões, que esse tema é fantástico, né? É muito bom para nós, né? E a gente deve refletir que nós não somos perfeitos ainda, mas somos perfectíveis, né? A gente pode e devemos nos tornar homens de bem. E temos condições para isso. Então, muito obrigado também pela presença de todos, a boa vontade do nosso irmão, estar sempre conosco, aí trazendo, né? Trocando ideias. E vamos então convidar todos agora, vamos refletir um pouco. O tema da noite, fazendo uma prece de encerramento. Então vamos agradecer somente por mais essa noite de hoje, pelo aprendizado que aqui tivemos, e que possamos sair daqui mais fortalecidos, amparados, tendo essa fé, essa convicção de que nós devemos nos tornar pessoas melhores para que o mundo se torne melhor. Está nas nossas mãos o desejo e a vontade de trilharmos este caminho que o Cristo nos traz já há 2000 anos e que nos aguarda pacientemente a nossa decisão de trilharmos este caminho através da prática das virtudes, cumprindo então as leis do Criador que está em todos nós, nos nossos corações, nas nossas consciências. Muito obrigado por tudo e por todos, e que tenhamos então uma boa noite, e que assim seja. Assim seja.